Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez à sua casa, à sua vida, na sua família, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos percorrendo as reflexões, o itinerário, o caminho, como queiramos chamá-lo, referente à 29ª semana do Tempo Comum. Aos poucos, a gente já vai finalizando o nosso ano litúrgico. Em breve, iniciaremos a preparação das celebrações natalinas. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, com o capítulo 12, versículos de 49 até 53. Disse Jesus para os seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Veja, esse trecho do Evangelho não é para a gente se assustar, no sentido de dizer assim que a mensagem de Jesus leva à violência. Não é disso que Jesus está se referindo aqui, mas sim a adesão. Numa família, como diz ele, pode acontecer que alguém poderá aderir a Jesus, outro não. Ora, isso pode causar conflitos pela mensagem do Evangelho, pela mensagem de Jesus. De qualquer forma, num estilo bastante claramente profético, Jesus, ele como que resume toda a sua vida com umas palavras um tanto quanto insólitas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. A gente pode se perguntar, afinal de contas, de que Jesus está falando aqui? Esse fogo de que Jesus fala, esse fogo que arde no seu interior, é a paixão que Jesus tem por Deus, pelo seu Pai, mas também a compaixão pelas pessoas sofredoras. Jamais poderá ser revelado esse amor insondável que anima toda a vida de Jesus. O seu mistério nunca vai ficar fechado em fórmulas dogmáticas, nem em livros de sábios. Com certeza ninguém vai escrever um livro definitivo sobre Jesus. O certo é que Jesus, ele atrai e queima. Jesus perturba e purifica. Ninguém vai poder segui-lo com um coração apagado ou então com uma piedade um tanto quanto entediada. A palavra de Jesus, ela faz arder os corações. Ele se oferece de uma forma muito amistosa aos mais excluídos. Ele desperta a esperança quando a gente lê os trechos dos evangelhos. Por exemplo, a esperança nas prostitutas. Jesus confia nos pecadores mais desprezados. Ou seja, Jesus, ele sempre procura reerguer, resgatar o ser humano. Ele luta contra tudo o que faz mal à pessoa humana. Ou seja, Jesus, ele inflama conflitos. Ele não apaga os conflitos. Ele não veio trazer falsa tranquilidade, mas ele veio trazer tensões, confrontos, divisões. Mas veja, na verdade, não se trata aqui tanto de confronto com a outra pessoa, divisão com a outra pessoa. Na verdade, tudo isso que eu acabei de falar é que Jesus, ele pelo seu jeito de ser, pela sua ação,
pelas suas palavras provocadoras, ele introduz o conflito no nosso próprio coração. O seu fogo não se extinguiu após mergulhar nas águas profundas da morte. Ressuscitado para uma vida nova, seu espírito continua a arder ao longo da história. Talvez à luz desse trecho do Evangelho, a gente deveria se perguntar: onde que é possível sentir hoje esse fogo de Jesus? Quando que de fato ardem nos nossos corações ao acolher o seu Evangelho? Onde se vive de forma apaixonada, seguindo os seus passos? Vamos pensar. Na sexta-feira, dia 25 de outubro, nós vamos rezar, vamos refletir com o evangelista Lucas, capítulo 12, versículos de 54 até 59. Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Esse trecho do Evangelho mostra Jesus repreendendo os seus contemporâneos. Mas repreende por quê? Porque eles sabem distinguir os sinais do tempo, aquilo que a gente chama assim, a meteorologia, se vai chover, não vai chover, mas eles não são capazes de distinguir o sinal que o próprio Jesus é, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Coração duro, petrificado, resistente. Eles não percebem que o reino chegou, não percebem a presença do Messias, não percebem os sinais, vendo o que acontece com os mais esquecidos. Eles não percebem porque não querem perceber. Ora, essa frase, ela vale para nós. Assim como os contemporâneos de Jesus não querem perceber, não queriam perceber, aliás, faziam esforço para não perceber, muitas vezes nós também não percebemos a presença do Messias, o enviado. A gente tem resistência, a gente às vezes tem os nossos olhos vendados, nossos ouvidos fechados também. A atenção, assim como era dos contemporâneos de Jesus, ela está voltada para outras coisas, para preocupações que como que espinhos, elas sufocam a plantinha que começa a brotar. Então, era impossível não sentir a transformação que Jesus vinha causando nas pessoas e na sociedade. Quer dizer, quando Jesus cura alguém, quando Jesus ressuscita alguém, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, quando Jesus ele acolhe a pecadora que estava lá para ser apedrejada. Veja, quer dizer, olha quantas situações que Jesus acaba transformando a vida das pessoas e, obviamente, como consequência, a vida da sociedade. A sua presença era acompanhada de muitos e diferentes sinais quando a gente lê os textos bíblicos. Em Mateus está dizendo assim: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados, os pobres recebem boa notícia. Veja que movimento de transformação, que movimento de levantamento do ser humano na sua dignidade. Ou seja, sinais de tempos novos. O mundo se renovando mediante essa obra misericordiosa de Deus.
Porém, tem aqueles que não percebem porque não querem perceber. É nos tempos de Jesus, é nos tempos de hoje. E em todos os tempos assim será, com certeza. O certo é que, diante de tantos sinais, diante dessa verdade nua e crua, é necessário decidir. Então Jesus espera que os seus discípulos, e que somos nós hoje, sejam capazes de analisar a vida. Para isso, é muito importante, é bom estudar, ler, desenvolver a inteligência, não permitindo que o conhecimento adquirido ele seja como que capitalizado e se torne propriedade só de alguns. Afinal, são pessoas simples que sabem ler os sinais da atmosfera. Então, o desafio para nós, à luz desse Evangelho, é de fato a gente desejar perceber os sinais da presença de Jesus, os sinais da presença do seu Espírito que age nas pessoas. Toda vez que a gente vê as pessoas transformando suas vidas, resgatando sua dignidade, é sinal da presença de Deus, do Espírito de Jesus, da sua força. Essa é a mensagem proposta para nós nesse trecho da sexta-feira. E no sábado, meus caros irmãos, no dia 26 de outubro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, onde iniciaremos então o capítulo 13, versículos de 1 até 9. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Veja, novamente, Jesus entra nesse conflito, nas tensões. Jesus, ele aproveita 2 acontecimentos ocorridos em Jerusalém para poder, a partir desses acontecimentos, ensinar. O Pilatos mandou matar alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios no templo. E cerca de 18 pessoas morreram devido à queda da torre de Siloé. Então, perante esses 2 fatos, que eram conhecidos de todos, Jesus aponta o quê? A urgência da conversão. Lembramos da meditação da sexta-feira. Não percebem porque não querem perceber a presença do Messias em Jesus. Aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele que leva a boa notícia aos pobres, aquele que faz os coxos andarem. Então Jesus fala da urgência da conversão. Caso contrário, se continuarem nessa forma de ficar nessa ideia de fingir não perceber, é caso perdido. Caso perdido. Não percebem porque não querem perceber. Então, é perdição. Mas também Jesus ensina que Deus, isso é importante,
porque aqui há uma visão de Deus. Deus não é uma espécie de vigilante, sempre como que esperando uma falta da nossa parte para nos castigar. Não podemos, pois, então, ler as calamidades da vida, seja as nossas, das outras pessoas, como punições divinas. E a gente às vezes faz essa referência. Aconteceu tal coisa na vida de determinada pessoa ou na nossa, isso foi um castigo de Deus. Deus não é assim. Deus não está lá com o olho esperando que nós possamos falhar para castigar a gente. Ora, o tempo da nossa vida é aquele que é. A gente não vai saber quando vai terminar a nossa vida. É esse. Portanto, é sempre tempo de dar frutos de boas obras. Isso é o decisivo. Todo momento, todo dia, toda a nossa vida é tempo de a gente fazer boas coisas, dar frutos de boas obras, enquanto tivermos tempo. Então a parábola do dono que procura frutos na figueira plantada na sua vinha completa o ensinamento sobre a conversão, evidenciando outro aspecto muito importante: a paciência de Deus, a sua misericórdia grande e vontade que Ele tem de salvar a gente. Ele sempre espera que nós possamos voltar para o seu rebanho. As oportunidades sempre são dadas. O que nós não podemos é desperdiçar essas oportunidades. Como diz o mineiro, a gente não pode deixar o trem passar. Não podemos desperdiçar essa viagem. A gente tem que embarcar. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário das reflexões desta semana. A gente vai se encontrar novamente na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem. Desejo também sempre a proteção de Santo Antônio, que Ele cuide de cada um de vocês, das suas famílias, dos seus trabalhos, das suas relações. Paz e bem.